Oi, gente, tudo bem? Eu sou Fernanda. Eu sou o Dário. Hoje a gente vai trazer uma palavra aqui pro canal de oração. E a palavra que a gente vai ler hoje vai ser Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1, e vai até o versículo 33. Pedro na casa de Cornélio. Vivia em Cesárea um homem chamado Cornélio, centurião de corte chamado Itálica. Era piedoso e temente a Deus, junto com todos da sua família. Dava muitas esmolas ao povo e sempre rezava a Deus. Certo dia, pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus, que entrava em sua casa e lhe dizia: Cornélio. Olhando bem para ele, encheu de medo, Cornélio perguntou: O que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jopé para buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está junto a um certo Simão, curtidor de peles, que tem uma casa à beira-mar. Quando o anjo que lhe falava foi embora, Cornélio chamou 2 de seus empregados e um soldado piedoso dos que estava a seu serviço. Explicou-lhe tudo e os enviou a Jopé. No dia seguinte, enquanto caminhava e se aproximava da cidade, por volta de meio-dia, Pedro subiu ao terraço para rezar. Sentiu fome e quis comer. E quando lhe preparava a comida, entrou em êxtase. Viu o céu aberto e uma coisa parecia grande, com grande toalha, presa pelas 4 pontas, que descia para a terra. Dentro havia todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E uma voz lhe falou: Levante-se, Pedro, e mole e coma. Mas Pedro respondeu: De jeito nenhum, Senhor, porque eu jamais comi nada de profano e impuro. A voz lhe falou pela segunda vez: Não considere impuro que Deus purificou. Isso repetiu-se por 3 vezes, e depois a coisa foi recolhida ao céu. Bom, aqui no versículo 12, fala dos quadrúpedes e tudo mais, e aí Pedro ele fala: Não, eu não vou comer, de jeito nenhum, porque eu não quero nada de profano e impuro. Esse pedacinho ele explica também que às vezes a gente não escuta o que Deus está falando, a gente às vezes duvida, do que Deus tem pra gente. Até mesmo porque a gente ainda não tem a confiança completa de tudo, Então esse é um outro pedacinho que ficou alerta assim dessa palavra. Pedro ficou muito confuso e perguntava a si mesmo: qual o significado da visão que tiveram? Foi quando os homens enviados por Cornélio perguntaram pela casa de Simão. Apareceram junto à porta, chamaram e perguntaram se era o que estava hospedado um certo Simão, chamado Pedro. Ora, Pedro ainda estava pensando sobre a visão, quando o Espírito lhe disse: Aí está 3 homens à sua procura. Levante-se, desça e vá com eles sem duvidar, porque fui eu quem os enviei. Bom, pessoal, eu li até aqui no versículo 21 e a gente vai explicar porque ele é um pouco extenso. O que aconteceu? Cornélio, ele teve uma visão, o anjo apareceu para ele buscar Simão, que é Pedro, em outra cidade, para que eles possam se reunir. Simão, Pedro no caso, teve essa mesma visão, só que ele não sabia o porquê dessa visão. E apareceu para eles 3 homens, logo depois, que eram os homens, os empregados de Cornélio, para buscá-lo e levar até Jopé. Eles não sabiam o porquê. Aí eu vou dar continuidade. Pedro desceu ao encontro dos homens e disse: Qual é o motivo por vocês estarem aqui? Responderam: O centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, estimado por todo o povo judeu, acabou de receber um santo anjo, um aviso para chamar você até a casa dele, a fim de ouvir o que você tem a dizer. Então Pedro os convidou a entrar e lhe hospedar. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Alguns irmãos que eram de Jopé o acompanharam. No dia seguinte, entrou em Cesárea. Cornélio guardava e tinha reunido seus parentes e amigos íntimos. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu ao encontro, caiu aos seus pés, de joelho diante dele.
Pedro, porém, levantou e dizendo: Levante-se, eu também sou apenas um homem. Bom, desse pedacinho aqui, é muito importante a gente entender que, assim, às vezes a gente acaba endeusando certas coisas que não devem ser endeusadas. Não que Cornélio, né, tivesse endeusando ali Pedro, mas às vezes a gente, no nosso dia a dia mesmo, a gente às vezes acaba colocando pessoas e situações acima de Deus, e na verdade não. Independente de onde a gente esteja, a gente sempre tem que colocar Deus acima de tudo. Conversando com ele, entrou em encontro com muitos reunidos. Disse-lhe: Vocês sabem que é proibido para um judeu relacionar-se com o estrangeiro ou entrar em casa dele. Mas Deus me mostrou que não deve considerar a ninguém como profano ou impuro. Por isso eu vim sem duvidar, logo que fui chamado. Então perguntou: Qual é o motivo para vocês me mandarem chamar? Cornélio então respondeu: Há 4 dias, nesta mesma hora, eu estava em casa, fazendo oração das 3 da tarde, quando se apresentou diante de mim o homem com vestes resplandecentes, e ele me disse: Cornélio, sua oração foi ouvida, e suas esmolas foram lembradas diante de Deus. Por isso, mande alguém a Jopé chamar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de peles à beira-mar. Imediatamente mandei chamá-lo, e você teve a bondade de vir. Agora, portanto, estamos todos daqui na presença de Deus, para ouvir tudo que o Senhor mandou dizer-nos. O que eu entendo? Deus ele apareceu para Cornélio e apareceu para Pedro com um propósito. Às vezes não, certeza, Deus aparece para nós com um chamado e a gente fica duvidando ou a gente não sabe o porquê, mas tem um propósito. Deus ele procura os seus, ele vem através de sonho, ele vem através de uma leitura, ele vem através de um amigo que às vezes possa falar para você sobre Deus. Então, dessa mesma forma que Deus apareceu para Cornélio e para Pedro, ele aparece para nós. Sim, sempre. Né? E eles não abandonam os nossos. Ele não abandonou deles. O que ele fez? Ele reuniu deles. Mesmo que um seja de uma religião, de um lugar e outro de outro. E aqui dizia que eles não podiam se reunir, que um era judeu e o outro era estrangeiro. Não podia entrar nem mesmo na casa dele. E Deus, ele alterou isso daí. Ele fez um propósito diante disso, né? Sim, porque para Deus ele não escolhe raça, ele não escolhe cor. Raça e cor é a mesma coisa. Ele não escolhe altura, ele não escolhe nada. Ele escolhe um propósito que vai muito além de qualquer coisa que o homem aqui na terra estabeleceu. Só continuando aqui. Então Pedro tomou a palavra e falou: Na verdade, eu me dou conta de que Deus não faz diferença entre pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação que teme a prática a justiça, agradável a ele. Deus enviou sua palavra aos filhos de Israel e anunciou a boa nova da paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo pregador por João, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder. E Jesus passou fazendo o bem e curando todos os que estavam dominados pelo diabo, porque Deus estava com Jesus, e nós somos testemunha de tudo o que ele fez na região de Judeus e Jerusalém. Então, se Deus deu seu Filho, que era Jesus, para vir à terra e andar em todos os 4 cantos do mundo, curando as pessoas, por que Cornélio não iria aceitar Pedro, mesmo sendo estrangeiro, né? Sim, e a palavra veio para todos, ou seja, a cura e a salvação veio para todos, não importa onde você esteja, não importa onde eu estou, o que importa é que a salvação é para todos. O que a gente precisa fazer é realmente buscar a palavra para chegar, né, no ponto que a gente consiga a nossa salvação. No início, antigamente, né, antes de Jesus, só os judeus, teoricamente, né, assim, só para vocês entenderem, teria a salvação. Só que quando Jesus veio, a salvação foi para todos. Ele veio não só para salvar os judeus, mas sim qualquer um que queira ser salvo. Então, e essa palavra explica isso, ou seja, não importa se Cornélio era de um lugar e Pedro era outro. O que importa é que os dois teriam a salvação se eles se empenhassem para isso. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na região de Judeus e Jerusalém. Eles o mataram, suspendeu no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia.
fez com que ele aparecesse, não a todo o povo, mas para as testemunhas que Deus havia escolhido antes, para nós que comemos e bebemos com ele. Depois de sua ressurreição dentre os mortos, Jesus nos mandou clamar ao povo e testemunhar aquele que foi constituído por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunhos a respeito de Jesus, dizendo que todo aquele que acredita nele recebe em seu nome o perdão dos pecados. Ou seja, aquela pessoa que se acha que está no maior pecado, que não tem como voltar atrás, que não tem mais jeito, Jesus o abraça, Jesus conforta, Jesus tem uma nova oportunidade. Basta se arrepender. Se arrepender de verdade, de coração. E até mesmo aqueles que o julgou, que colocou no madeiro, como fala aqui, ele está de coração aberto, Eles são de coração aberto, né? Ele o perdoou. Mas ele só apareceu para as pessoas a quem era escolhido, né? Que no caso eram os profetas que andavam com ele, para que eles possam levar a palavra, assim como nós. Hoje eu e a Fernanda estamos levando a palavra, que possa atingir você aí em casa, possa atingir aquela pessoa que está precisando, com a necessidade, né? E que possa suprir. Pedro ainda estava falando essas coisas quando o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis de circuncisão que tinham ido com Pedro ficaram admirados, pois o dom do Espírito Santo fora derramado também sobre os gentios. De fato, eles ouviam falar em línguas e exaltar a Deus. Então Pedro disse: por acaso alguém pode impedir que sejam batizados com águas? Estes receberão com nós o Espírito Santo. E ordenou que fosse batizado em nome de Jesus Cristo. Então pediram que Pedro ficasse alguns dias com eles. Ou seja, a palavra afirma o tempo inteiro que todo mundo tem salvação. E até aqui mesmo no final, né, quando tem esse pedacinho que fala aqui, ó: por acaso alguém pode impedir que sejam batizados com água estes que receberam como nós o Espírito Santo? Ou seja, Jesus veio, através dele nós temos a nossa salvação, então ninguém pode impedir a nossa salvação, desde que a gente queira e faça por onde. Sim. E aqui Deus ele usou Pedro no caso, né? E assim, todos aqueles que estavam reunidos com ele e viu o poder da palavra e o Espírito Santo que atingiu o coração de cada um, dali para frente, todos aqueles já tinham sido batizados com a palavra que Pedro tinha feito, né? Então eles, a partir daquele momento, eles começaram a acreditar que a palavra do Senhor era o batismo dele. O Espírito Santo já tinha tomado conta de todos aqueles que estavam reunidos. E hoje, eu e a Fernanda estamos fazendo da mesma forma que Pedro fez, usando a palavra de Deus para levar para vocês. Sim, estamos sendo instrumentos, assim como vocês também podem ser instrumentos para levar essa palavra para outras pessoas também, porque todo mundo precisa, né? Mesmo a gente estando feliz, a gente precisa da palavra para seguir e ter fé, né, na salvação. E essa é a nossa palavrinha de hoje. Sim. Que foi Atos dos Apóstolos, e esperamos que tenha agradado a todos. Sim, eu convido vocês também a comentar aqui, falar de repente, deixar uma sugestão de leitura para que a gente possa, né, junto com os outros integrantes do canal, trazer para vocês também. E é isso. E enviem também essa palavra para quem precisa. Amém. Amém. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!